elas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com as tentantes. Eu sei que eu não sou expert nesse assunto, mas, porque todo mundo sabe que eu tive 4 perdas gestacionais, tenho meu filho perfeito, graças a Deus, e tô na minha 6ª gestação. Então, vocês podem imaginar, realmente que eu não tenho dificuldade para engravidar. O meu problema maior era a dificuldade para segurar a gestação. Porém, eu passei por um período difícil e aí é esse que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu acho que de alguma forma a minha experiência, o que eu aprendi pode te ajudar de alguma forma. Primeiro eu vou contar pra vocês, que do meu primeiro filho eu engravidei na primeira tentativa. Depois a gente foi tentando, sempre que eu tinha as perdas, a gente ia tentando e graças a Deus eu consegui engravidar normalmente. E quando a gente teve, a 3ª perda gestacional, a gente deu aquele período, aquele tempo que a gente precisava dar para esperar, até mesmo porque a gente estava esperando respostas de tratamentos e tal. Mas para eu engravidar da 4ª vez, eu tive bastante dificuldade, tá? Eu passei por um período que a gente fazia tudo certinho. Sabe quem é expert nesse assunto? Eu já estava expert nesse assunto. Então eu tinha um aplicativo que eu controlava lá direitinho meu período fértil, o dia que eu estava ovulando. Vamos fazer nesse dia tal, vamos fazer nesse dia tal. Que sempre batia, sempre dava certo. E aí, depois da minha 3ª perda, a gente continuou fazendo assim e não tava dando certo. Eu não tava conseguindo engravidar de jeito nenhum. E aí que eu fiz alguns exames e deu que eu tava com endometriose, que é uma das causas que dificultam a mulher a engravidar. Eu sei que ela não atrapalha, não faz perder o bebê, mas ela dificulta, demora mais para a mulher conseguir engravidar. Então foi isso que eu pensei, eu falei, então eu não tô conseguindo engravidar por conta da endometriose. E aí a gente passou por um período que eu falava, eu tô grávida. Aí vinha lá, minha menstruação descia, nossa, eu ficava arrasada, eu chorava. E aí no outro mês a mesma coisa, e eu falava, não, agora deu, porque a gente fez tudo certinho. E aí quando eu ia lá fazer o teste, às vezes eu fazia o teste antes da minha menstruação, aí dava negativo, no outro dia minha menstruação descia. E eu ficava arrasada, chorava, falava com a minha mãe. Aí a mãe, calma filha, é assim mesmo e tal. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu sei que a ansiedade, ela atrapalha muito nesse processo. Então, às vezes, a pessoa não tem problema nenhum, mas só por conta da nossa cabeça, da ansiedade, a gente tem essa dificuldade de engravidar. Mas algumas coisas podem te ajudar e te facilitar nesse processo. O meu ponto-chave, a minha virada de chave, foi começar a seguir a nutricionista Fernanda Padovani, que ela é uma nutricionista especializada em tentantes. Ela tá no Instagram, então eu recomendo a todas as tentantes seguirem ela, porque ela tem um conteúdo muito bacana, ela fala muito sobre esse assunto e ela dá várias dicas muito legais. E aí eu comecei a acompanhar ela, fui vendo várias coisas que realmente faz sentido. E aí eu marquei uma consulta com ela. A consulta com ela é caríssima, meu marido quase me matou. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma consulta com ela porque eu não tô engravidando. E aí fiz a consulta com ela, ela é maravilhosa. E ela, ela não quer nem saber qual é o seu problema nos exames. Ela quer conversar com você pra saber a sua cabeça, ela quer saber tudo sobre você. Então, foi muito importante essa conversa com ela. E uma das questões, que ela mais falou comigo foi de como tava a minha cabeça, de como tava o meu coração, como eu tava em relação a isso. Então, eu percebi que não é só fisicamente que a gente precisa estar no momento para poder engravidar, mas é todo o conjunto, A nossa mente, como que tá o nosso estresse, como que tá o nosso sono, como é que tá o nosso convívio com as pessoas. E ela falava, o que você tá fazendo para amenizar o seu estresse? O que você tá fazendo para diminuir a sua ansiedade? Então, foi quando eu comecei a fazer acupuntura, Eu fiz algumas sessões, nem precisei de muitas. Eu fiz algumas sessões de acupuntura para aliviar o estresse, para me tirar a ansiedade. Então isso foi maravilhoso. Eu também comecei a ponderar como eu lidava com as situações. Então, quando vinha uma situação para mim, eu falava como que eu vou reagir diante disso? Eu vou absorver? Eu vou me matar por causa disso? Não.
eu aprendi a lidar com as emoções e eu acho que foi um ponto muito importante para que a tentativa desse certo. Agora, o fundamental foi a dieta. Então, assim, a primeira coisa que ela me passou foi uma dieta relacionada com o meu tipo sanguíneo, que ela falou que tem relação, então se você puder dar uma pesquisada, quais alimentos favorecem o seu tipo sanguíneo e qual não. Ela fala muito sobre desintoxicar o corpo, então o nosso corpo ele tá muito intoxicado, ele tá muito sobrecarregado, então quanto mais coisas você limpar, mais fácil vai ser de você engravidar. Inclusive, o que eu fiz, a dieta dela melhorou minha endometriose. Então, assim, é um conjunto de coisas que valem muito a pena. E aí, o que acontece? Eu fiz a consulta com ela, comecei a fazer tudo que ela me passou direitinho. Na primeira tentativa que a gente fez após a consulta, eu engravidei. Pode parecer engraçado, né? Mas foi tiro e queda. Na minha primeira tentativa, eu engravidei. E eu vi a importância de você estar bem aqui e você estar limpo no corpo. Eu não consegui manter por muito tempo, por ser um pouco restrito, mas eu acho que para tentante, nesse período que você tá querendo, né, eu acho que vale muito a pena você se esforçar para fazer tudo certinho. Eu não posso passar o cardápio para vocês, porque cada pessoa é uma pessoa, mas, tipo assim, algumas coisas, substituições que ela fez foram muito importantes. Então, a primeira coisa que ela fala é para você desintoxicar de metais pesados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar desodorante. Aí eu comecei a usar aquele de pedra. Eu comecei a usar o spray natural. Só que aquele spray natural não estava segurando o meu cheiro. Aí eu comecei a usar aquela pedra de alumínio. Vou pegar ali para vocês verem, calma aí. Então, esse desodorante aqui, ó, que eu comprei, que é essa pedra de alumínio. E aí ele não tem algumas substâncias, né, nem alguns metais pesados. Eu também substituí sabonete por essa marca aqui, gente. Essa marca é muito boa. Vende na Raia. E aí eu troquei sabonete, ó, esse é de cúrcuma. Esqueci o creme dental. Também troquei o pasta de dente por essa marca. Também é de cúrcuma. Então eu fiz essas substituições. Pasta de dente, sabonete e desodorante, só usando produtos naturais. Também tirei metais como bijuterias. E aí eu coloquei só esses daqui de ouro. Meu marido até coisou pra mim essas bolinhas de ouro que eu fico direto na orelha e não tiro. Então eu parei de usar tudo que era bijuteria, metal, não usava nada. E então só essas substituições de diminuir o metal pesado, também diminuir arroz branco, porque tem arsênio, diminuir algumas coisas que ela pediu, né, pra eu substituir. Eu já senti uma diferença enorme. Até assim, em relação, ela fala, né, que é bom para candidíase, mulheres que têm candidíase de repetição, cura só com a diminuição de metais pesados. Então, muita coisa influencia e a gente nem dá conta, né? Então, as primeiras substituições que eu fiz, e essas eu mantenho até hoje, hidratante, eu procuro usar sem parabeno, sem petrolato, sem sulfato, esse negócio todo. Então, a gente faz só essas substituições que a gente já faz, já dá muita diferença. E aí, em relação à alimentação, eu também fiz algumas substituições, né? Aquela clássica de você descascar mais e desembalar menos. Então, tirar os industrializados, embutidos, diminuir lactose, diminuir glúten. Gente, vocês sabiam que o glúten é o vilão da fertilidade? Porque acontece, fizeram até, né? Eu vi essa história de um médico falando que usavam o trigo como controle de praga. Então, eles tinham as plantações lá, que eles tinham muito rato, que o rato ia lá comer a plantação. E aí, eles começaram a plantar trigo do lado, porque os ratos iam e comiam o trigo e não comia o que era importante para eles. E aí, o que acontecia? Os ratos comendo o trigo, eles ficavam doentes, né? Tinham câncer, tinham doenças e também ficavam inférteis. E aí, eles paravam de se reproduzir. Então, isso é uma história verdadeira. Que os ratos, né, eles comiam, ficavam inférteis, não conseguiam se reproduzir, então ia diminuindo a infestação de ratos naquele local. Então, assim, o glúten realmente é um vilão para tentantes. Eu também tirei o café, eu amava café, e hoje eu nem tomo mais, né? Até por conta da gestação também não é bom, mas falam que pode tomar um pouquinho, mas eu nem tomo mais por conta de café não é bom para tentantes. Então, tem muitas coisas que você pode pesquisar, que você pode ver,
que você pode tirar da sua vida para você conseguir ficar mais fértil, e conseguir, né, engravidar com mais facilidade, tá? Então procure a Fernanda, ela tem vários vídeos de Reels, né? Ou até lives que ela faz que são muito interessantes. Eu não quero dar receita aqui pra ninguém, até porque cada caso é um caso, mas eu acho que você pode pesquisar sobre esse assunto e algumas substituições com certeza podem te ajudar aí nesse seu processo, tá bom? Então lembrem sempre de tratar aqui, né? Tá em paz, tá tranquila, faça alguma atividade que te traz bem, que te faz bem, que te melhore, né? E também tratar aqui e tratar o seu intestino, né? Que ela falou que o intestino é o segundo cérebro e o intestino funcionando bem também ajuda na fertilidade. Ela falava para eu comer muita chia no mamão, gergelim preto, as sementinhas de gergelim preto também são bons. Tem alguns chás que são ótimos para fertilidade. Então, assim, pesquisem bastante sobre esse assunto. Se você está com dificuldade para engravidar, não vá levando, empurrando assim, né? Não posso fazer nada. Não, pesquisa, se informa e faz essas substituições, por mais, né, que seja por um período curto, até você conseguir engravidar ou até você manter a gestação ali mais certinha. Depois você para, você faz outras coisas. Mas se esse é seu sonho de engravidar, vale muito a pena você fazer essas substituições, tá bom? E com certeza só vai te fazer bem, só vai deixar a sua saúde ainda melhor, tá? Então esse é o vídeo de hoje, esse é só para tentantes, né? Para você ter mais facilidade de conseguir engravidar. E em relação a quem tem perdas gestacionais, eu fiz um outro vídeo lá no meu canal, então se você ainda não assistiu, pode ir lá assistir que eu também falo sobre esse assunto, tá bom? Um super beijo pra vocês, me acompanhem lá no Instagram que é @keepbella, tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo de lá também, tá? Então espero vocês por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!